verdades. Que o Senhor possa ministrar a cada um de nós nessa noite. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27. Versículo de número 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixava ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingido no navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, e andando nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Podeis tomar assento. Paulo está sendo levado a Roma para dar um depoimento a César. Ele era prisioneiro. E ele chega para o capitão do navio, a qual ele estava sendo transportado. Ele diz: olha, essa viagem é muito perigosa que nós vamos fazer. Essa navegação é muito perigosa. Mas ninguém ouviu o que Paulo tinha a dizer. Sabe, nós sempre precisamos estar preparados. A vida é uma viagem. E nos preparar para essa viagem fará toda a diferença. Sempre ouvimos: a vida é uma viagem, nós estamos passando, é uma viagem que nós não sabemos quando termina, como termina, mas estar preparado para a vida, para enfrentar as lutas, ela faz toda a diferença.
no século I a.C., o general Pompeu ficou incumbido de transportar trigo para suprir a necessidade de Roma. Porém, diante de um grande desafio de um mar de tempestades e assaltos e piratas, ele fala a célebre frase para animar a sua tripulação, que é usada até aos nossos dias. E muitas vezes nós ouvimos e nem muitas vezes entendemos por que se fala isso. Ele diz: navegar é preciso, viver não é preciso. É uma frase que é dita e muitas vezes nós não sabemos nem a origem dela. Por que falou isso? Navegar é preciso. Ele está dizendo a todos os seus companheiros: olha, nós temos que viajar. Não sabemos se vamos voltar, mas é necessário viajar, porque nós temos que levar o trigo para Roma, nós temos que alimentar uma multidão que espera que nós possamos vencer a tempestade do mar, os assaltos, piratas. Então o que é preciso? Se lançar à viagem. Então a vida é exatamente isso. Nós não sabemos os perigos que nós vamos enfrentar, mas nós temos que nos lançar à vida. Nós temos que ir para o desafio. O melhor meio de sobreviver à tempestade é a preparação para enfrentar. A melhor maneira de enfrentarmos a vida é nos preparar para a vida que vamos enfrentar. A viagem é certa e é necessária. Nós não podemos simplesmente dizer: eu não vou levantar hoje, eu não vou enfrentar esse problema. Não, nós temos que levantar e nós temos que enfrentar os problemas que se apresentam. A primeira atitude é certificar de que está completamente equipado, que nós estamos preparados para enfrentar toda e qualquer situação que se levante. Mapas de navegação, botes salva-vidas, boias, âncoras. O segredo da sobrevivência é o que você faz antecipado em águas calmas. Como é que nós vencemos os dias difíceis? É quando os dias estão mais fáceis e nós estamos nos preparando. Quando nós estamos preparados para que, se vier dias difíceis, nós estamos preparados para enfrentá-los. Então, enquanto tudo está calmo, verifique os equipamentos. Verifique como está a sua preparação. Como você está se preparando. Como você está já preparado para qualquer situação que se levanta. Então o apóstolo Paulo, ele vai viajar para a Itália. Vai ser levado à presença de César. E ele chega para aquele capitão dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava, Paulo os ensinava, dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Algo está sendo preparado e muitos que estavam ali não estavam vendo o que estava se levantando. A vida, muitas vezes, ela se apresenta desse jeito. As pessoas vão caminhando e não vão percebendo os perigos que estão se apresentando ou estão se levantando. Só os homens que têm uma visão mais aguçada, ele consegue entender que muitos perigos estão se levantando. Tem pessoas que vão caminhando a vida como se não houvesse problema, como se não estivesse se levantando nada, e ele nunca se prepara, e quando vem os problemas, pega ele sempre de surpresa. Então Paulo, ele chama aquele capitão e diz: olha, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. E como aquele porto não era cômodo para invernar,
os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento, sudoeste e noroeste invernar. Então ali, aqueles homens, eles pensaram, não, vamos mais adiante, vamos tentar um lugar melhor, aqui é muito ruim. E Paulo está dizendo, a viagem não vai ser boa. Haverá problemas, não só para o navio, não só para a carga, mas para nós também. E o centurião, ele não ouve o que Paulo fala, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ele chega para o comandante daqueles 100 homens que estavam dando guarda para levar Paulo, e ele diz, olha, vai ser perigoso. Mas ele ouvia muito mais o piloto do que deu crédito para Paulo. Muitas vezes nós estamos caminhando assim, vem a palavra profética, e nós damos muito mais valor ao que está falando um jornalista do que o que está falando um profeta. Muito mais do que diz uma rede de televisão do que diz a palavra de Deus. E nós seremos pegos de surpresa se não nos prepararmos, se não estivermos preparados. Então tudo parecia tranquilo. Eles estavam caminhando e soprando o sul, brandamente lhe pareceu terem já o que desejavam. Parecia que tudo estava tranquilo. Parecia que eles tinham conseguido aquilo que eles pensaram. Olha, nós vamos para lá e vamos dormir lá no outro porto, porque aqui não é bom. Pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se da vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão em tudo, nos deixamos ir à toa. Ficaram à deriva. O vento, a tempestade, começou a levar eles à deriva. E ele então agora, ele tem que acalmar todas aquelas pessoas que estão dentro daquele navio. No versículo 21 ele diz, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável os senhores terem me ouvido, a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Se vocês tivessem dado crédito àquilo que estava sendo dito, àquilo que eu estava falando, seria evitado todo esse incômodo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Onde você estiver, o anjo do Senhor, ele tem que estar com você. Não importa a situação, essa intimidade com Deus faz toda a diferença. O anjo do Senhor esteve comigo esta noite, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Deus colocou nas tuas mãos todos que estão navegando com você. Então ele começa agora a acalmar todas aquelas pessoas. Tenham calma, ninguém vai perecer, o navio vai se perder, a carga vai se perder, mas nós vamos vencer, nós vamos chegar ao nosso destino. Versículo 28 diz assim, e lançando prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças.
e temendo ir dar em algum lugar rochoso, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Eles agora começam a perceber que eles estão muito próximo a rochedos, porque o nível da água ia diminuindo. Então eles lançam 4 âncoras para que eles pudessem estabilizar naquela situação. O que mais precisamos no meio de um vendaval, no meio de águas turbulentas, é buscar estabilizar. Quando tudo está se agitando, quando há o perigo de ir contra as rochas, se arrebentar, é necessário que nós venhamos estabilizar. Algo muito importante é não desesperar, é se preparar, e ainda que venha a tempestade, no momento da tempestade, é buscar a estabilidade. Estar parado, pronto, em segurança. Então eles lançam 4 âncoras, para que ali estivessem parados. E essas âncoras, eu vou dar nome a elas. A primeira âncora é a âncora da confiança. A palavra do Senhor veio e ele confiou na palavra do Senhor. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então a primeira âncora que nós devemos lançar é a confiança. Confia em Deus. Confiança. Eu sempre digo que confiança está acima da fé. Eu sei que, apesar de qualquer situação, Deus está comigo. Então, a primeira âncora, nós damos o nome dela de âncora da confiança. Não se perderá nenhum de vós. Segunda âncora é a âncora da esperança. Porque, versículo 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. De quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. A esperança, confiança e esperança. O Senhor está conosco. O Senhor nos guarda. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está conosco. A terceira âncora, ela se chama propósito. Algo que nós precisamos ter em nossa vida é um propósito. Para continuar a nossa caminhada, nós temos que ter um propósito. Não se levanta pela manhã sem um propósito. É impressionante como nós estamos lidando com pessoas hoje que não têm ânimo para levantar de manhã. Não tem propósito. As pessoas estão desorientadas, as pessoas estão sem confiança, as pessoas estão sem esperança. E não tem propósito. O que eu vou fazer? Qual é o propósito da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? No versículo 24, dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo, ele tinha um propósito. Ele tinha que ir até César, e ele tinha o propósito de manter todos vivos, aqueles que estavam no navio. É um propósito de oração, propósito de trabalho. Nós temos que ter um propósito. Por que eu vou levantar? Por que eu vou continuar nessa viagem? O que me faz levantar pela manhã? Confiança em Deus.
Deus está conosco. A esperança, dias melhores virão. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem o sorriso, vem a alegria. A esperança, amanhã vai mudar. Amanhã Deus vai mudar essa situação. E um propósito, eu tenho que me apresentar a César. Esse é o meu propósito. Eu tenho que ir lá, eu estou defendendo uma causa. Eu fui chamado e eu preciso provar que esse Senhor que eu estou servindo é o nosso Salvador. Ele tinha um propósito. Algo que vai nos levar ao final da viagem é a comunhão. A quarta âncora que nós devemos ter é a comunhão. Versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. A comunhão. Olha, vamos comer, vamos voltar, vamos nos animar, vamos buscar essa comunhão, vamos trabalhar todos juntos. Portanto, exorto-vos, eu vos chamo para que comam, que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá de qualquer um de vós, da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Em todo o tempo, dai graças a Deus. Eu não sei porque eu vou agradecer. Em todo o tempo, agradeça a Deus. Paulo está nos trazendo um ensinamento fabuloso. Não importa o que está acontecendo. O importante é continuar navegando. O importante é continuar vivendo. Mas sem essas âncoras, nós estaremos despreparados. Se não tiver confiança em Deus, se não tivermos a esperança, não tivermos propósito e não houver comunhão, nós ficaremos à deriva. As pessoas estão à deriva porque não se preparam para a viagem. E tudo amedronta, tudo vem para nos roubar a paz. Então Paulo, ele exorta agora, olha, vamos comer alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos a todo no navio 276 almas. Olha a multidão que havia dentro do navio, no versículo 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. E nenhuma delas se perdeu. Preparados para a viagem. Você está sendo chamado para se preparar. Nós estamos numa viagem. Você precisa conservar tua casa, conservar tua família, conservar os seus negócios. Se você não tiver confiança em Deus, então a primeira âncora é confiança em Deus. Pode o mundo chacoalhar de um lado para o outro, lança a âncora da confiança. Eu confio no Senhor. Segunda âncora, esperança. Olha, pode haver tristeza, choro, uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Não importa o que aconteça, nós somos mais do que vencedores. E não deixe de ter o propósito. Propósito pelos teus negócios, propósito pela tua família, um propósito pelos filhos, pelos pais. Tem um propósito maior em servir a Deus. Temos que ter
um propósito. Busque qual é o teu propósito, o porquê você está aqui, o porquê você luta, o porquê você ora, o porquê você busca, o porquê você clama. E a quarta é a comunhão. É a comunhão. Paulo, ele ensina o partir do pão, a graça, o agradecimento. Em tudo dai graça. Reúna a família, agradeça a Deus. Ainda que teve um dia difícil, você sobreviveu. Reúna a família e agradeça a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em tudo dai graças. E voltou o ânimo. A palavra diz que, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Seja o exemplo. O que Paulo fez? Ele começou a comer. Olha, vamos comer. Não é motivo de não comermos. Ele foi o exemplo. Todos começaram a comer. Se você se puser a chorar, a se lamentar, a murmurar, todos que estão ao seu redor vão desanimar. Comece a louvar a Deus. Seja um exemplo. Comece a agradecer a Deus. Você crê nessa palavra? 276 vidas foram salvas. Versículo 44 diz: e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. O importante é navegar. O importante é continuar lutando e continuar vivendo. Amém? Se coloque de pé. Se prepare sempre para a viagem. Sempre tenha as 4 âncoras. Não abra mão da confiança em Deus. Não abra mão da esperança. Não abra mão do propósito e nem da comunhão. A comunhão. O que nos leva em comunhão é a oração. É o agradecimento. Sempre dá graças a Deus. E as pessoas vão te ver. E vão te seguir. Porque você está sendo exemplo. Paulo era prisioneiro naquele navio. Mas ele não se portou como um prisioneiro. Ele se portou como um grande líder. Não importa o que se levanta. O Senhor te chamou para ser luz, para ser sal. Se apresente como um bom servo de Deus. Não desanime, não pare. Se prepare para toda e qualquer situação. O Senhor está contigo e o Senhor guarda a tua vida. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Senhor, meu Pai. Senhor, olhamos, Senhor, para a situação que se levanta. Sabemos, Senhor, que as águas estão em turbulência. Sabemos, Senhor, que cada dia se torna mais difícil, Senhor, essa viagem que temos que fazer, as lutas, o dia a dia. Mas, Senhor, não abrimos mão da tua companhia. Não abrimos mão que o Senhor nos guarde. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós temos a esperança no Teu nome. Senhor, nós temos o propósito, Senhor, de seguir à frente, de conquistar, de trazer o Teu reino, Senhor, e estar em comunhão contigo. Senhor, nos toma nas Tuas mãos. Tira todo o desânimo, tira aquilo que não provém de Ti, tira as palavras contrárias, tira, Senhor, os ventos contrários. Senhor, é o que nós te pedimos. Nos pega, Senhor, e nos segura pelas Tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?